Boa noite, pessoal. Para mim já tinha tido pregação aqui depois desse louvor, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro eu quero começar dizendo uma coisa para vocês. O Senhor reina. O Senhor reina e Ele tem nas mãos dEle todas as coisas. Ele tem autoridade para fazer absolutamente todas as coisas. Os seus dias, os meus dias, nossas vidas, nossas coisas, pequenas, médias ou grandes, nada está passando aos olhos de Deus. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje triste, você entrou com o coração apertado, sem esperança, olhando as circunstâncias. O mundo está chato, está acontecendo coisas esquisitas. A gente está vendo, as notícias hoje voam, né? E a gente está vendo países, pessoas, sociedades, famílias sendo oprimidas, roubadas e destruídas. Isso vai apertando o coração. Mas olha, nada passa ao controle, ao poder, à autoridade do Senhor. Não olhe as circunstâncias. Olha o que Deus está fazendo. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Deus tem nas mãos dele todas as coisas. Deus tem nas mãos dele todas as coisas. A imagem que me veio hoje, durante a semana, tem batido muito na minha cabeça. É aquela passagem de Pedro. Pedro no barco. E Jesus chegou andando e estava aquele vento. Imaginem a cena, meus irmãos. Um vento, e eles estavam exatamente no meio do lago, não estavam na beirada. E aquelas ondas batendo em aquele barquinho. E todo mundo apavorado, olhando o fantasma. Quer dizer, além da tempestade, além das dificuldades, além do medo de a gente vai aí para piorar, a lei de Murphy, agora está vindo um fantasma. A situação está parecendo que está piorando. Às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor, só que a gente está com a mente, com a visão tão curta, a gente está com a fé tão abafada, o coração tão comprimido, que a gente não consegue ver Jesus, que a gente não consegue ver Deus agindo. A gente já está pronto para reclamar, para murmurar, para falar o mal, quando na verdade aquilo não era um fantasma, era Jesus chegando. Aí falou, não, se o Senhor manda eu ir até aí, vocês conhecem a passagem. E aí Jesus falou, vem Pedro. Qualquer um aqui podia pensar, não, eu não posso falar um negócio desse para Jesus, eu tenho que orar uma coisa com uma referência. Como é que eu posso falar se é você? Ele poderia falar, tá maluco, Pedro? Não está me reconhecendo quem sou eu? Esse tempo todo e não sei o quê? Não, Jesus é assim, ele espera a gente, atos simples, né? Uma conversa de um amigo, como a gente faz no dia a dia. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar para Jesus. A gente não tem coragem de falar para Deus, eu não estou confiando, a minha fé, eu não sei onde é que ela foi parar. Eu quero voltar àquele primeiro amor que eu experimentei, o teu poder, a tua presença, mas eu não estou conseguindo. Eu estou abafado, eu estou destruído, eu estou me sentindo, eu estou para cair daqui, Deus. A gente não fala. Não posso falar isso para Deus. Mas Ele já sabe, antes de a gente falar, de a gente pensar, de a gente sentir, Ele já sabe o que a gente está vivendo. E Ele sabe o que a gente precisa. E Jesus fala, o que quer que seja feito? Fala. Mas o diabo cega e o diabo emudece a gente muitas vezes. Ele vende ideias com flechas inflamadas, a gente aceita, recebe, e a gente vai vivendo uma subvida. Quando Jesus falou que eu vim para vocês terem vida e vida em abundância, apesar das lutas, apesar das tribulações. E aí Jesus falou, vem Pedro. E aí Pedro começa a andar sobre as águas, meus irmãos. Foi o primeiro e única pessoa no mundo que andou sobre as águas. E aí que vem a parte mais interessante. A Bíblia fala que Pedro estava andando, aí ele resolveu olhar para baixo. E aí ele viu onde é que ele estava, viu as ondas, ele deve ter pensado, cara, é impossível ficar andando aqui, continuar andando aqui. E aí ele começou a afundar. Mas espera aí, Jesus tinha chamado ele. Jesus estava ali, a alguns poucos metros dele. Por que ele afundou? Por que ele não estava sob uma proteção ali que, apesar dos pesares, ele não afundaria? Porque não é assim que funciona. Quando a gente tira os olhos, a nossa mente tende a tirar a nossa atenção do que o Senhor está fazendo para as circunstâncias. Quando a gente olha, não vai dar. Está apertando muito. Daqui eu não consigo conseguir chegar até aqui, daqui eu não passo. E aí, mas cadê Deus na minha vida? Já vi tanta coisa acontecer, já fui isso, nossa. Cadê Deus? Por que Deus me deixou? Por que Deus me abandonou? O salmista fala isso quase em todos os salmos. Onde é que o Senhor não está vendo, Deus? O Senhor não está olhando para mim o que estão fazendo? Mas muitas vezes é nós que não estamos olhando, a gente permite, isso bloqueia a nossa fé. E quando a gente bloqueia a fé, bloqueia o poder de Deus em nossas vidas. Jesus falou, Pedro, por que você duvidou? Porque você duvidou, ou seja,
A responsabilidade de coisas que Deus quer fazer em nossa vida e que a gente pode viver depende do que nós estamos processando. Depende dos nossos pensamentos, que a Bíblia já nos alertou para termos cuidado com eles, porque eles destroem ou constroem a nossa vida. A gente não pode ser refém dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos sendo reféns, escravizados pelos nossos pensamentos, escravizados pelo pensamento do mal. E Deus tem poder para fazer coisas, irmãos. Deus tem poder para destruir todas as barreiras. E a gente precisa crer. A gente precisa ver essa música que a gente cantou, Fogo nos Seus Olhos. Ah, fogo nos seus olhos. Sabe, quando eu vou ouvindo alguns louvores, algumas letras, vão me lembrando momentos e experiências na vida, coisas que eu queria compartilhar com vocês apenas nesse momento, para que vocês estejam com expectativa no coração, com muita fé, irmão. Com muita fé de que Deus tem coisas para fazer nesta noite, sim. Porque a gente fica com o espírito de mendigo. Não, Deus não vai fazer logo aqui, essa noite aqui comigo, eu preciso levar. Deus tem coisas para fazer essa noite. A única coisa que pode bloquear dele fazer é a gente olhar para o chão. É a gente olhar para o que a gente viveu hoje, do que a gente está enfrentando. E a gente precisa destruir isso com as nossas palavras, em nome de Jesus. Quando eu tinha 19 anos, eu fui exposto a um ambiente corporativo talvez mais pernicioso, um dos mais perniciosos que pode existir na face da terra. Eu vivi uma situação durante muitos anos, e eu falava, não, eu quero ver justiça aqui, e eu vou ajudar meu pai, e eu que vou fazer justiça, e eu tinha uns planos malucos na cabeça. E isso quase me destruiu, me matou 2 oportunidades na vida. Uma delas eu tive uma síncope, caí apagado do lado da minha cama, Daniele puxou a minha língua. Eu estava 3 dias suando toda a noite 3 camisas. Na quarta noite eu suei 4 camisas. Quando eu saí do banheiro e fui para o quarto, eu apaguei. Eu pensava, eu preciso chegar na cama, eu preciso chegar na cama. Eu acordei alguém gritando, você não vai morrer, puxando minha língua. Pá, o que eu estou fazendo aqui? Diz os médicos que aquela suadeira toda que eu tive, era o corpo protegendo o coração, enfim. Muitas coisas eu passei, muitas coisas. E com 24 anos eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Nunca tinha ouvido falar disso, em 93. E eu que, sei lá, não ficava, eu só queria resolver o que eu tinha para resolver. Estava na faculdade à noite. Meu coração começou a bater tão forte. Mas batia forte, você sabe, se sente o coração doer, aquele gelado correndo pelo corpo, falei, vou morrer. E aí fui para casa, isso foi à noite, até eu chegar em casa, eu tive 7 vezes isso no carro, dava um desespero, você estava dirigindo, dá vontade de gritar para o lado, uma sensação, falei, mas ainda não foi, quantas dessas eu vou ter? Eu não sabia o que era, e eu estava chegando para Deus, falando, Deus, eu não era convertido, falei, cadê Deus? Ou Deus morreu, ou ele está velhinho e não tem mais poder para fazer nada, ou ele vai mudar minha vida completamente, porque do jeito que dá, não dá, para continuar do jeito que está, não dá, e quem é Deus? Como é que é isso? E falavam para eu ler a Bíblia e eu não entendia nada. E um dia eu peguei a Bíblia, abri, fechei. Falei assim, Deus, eu queria que o Senhor enviasse alguém. Existe alguma religião Bíblia, Deus? Né? Que crente para mim, eu falei, crente, coitado dos crentes. Eu era muito sarcástico. Eu falava, existe religião Bíblia? Eu não quero católico, budista, crente, eu quero nada, eu quero Bíblia. Existe isso, Deus? E fechei minha Bíblia. Passaram, eu não sei quanto tempo, talvez 6 meses, 1 ano. O Norberto começou a ir lá em casa ler a Bíblia. Daniele marcou com ele. Eu falei, que lê Bíblia, Daniele? Eu não quero ler Bíblia com ninguém que vinha aqui em casa ler Bíblia. Eu não me lembrava disso que eu tinha pedido a Deus. Eu não me lembrava. Me lembrei pelo que vai acontecer logo depois. O Norberto começou a ir lá em casa com a Ana, a gente morava no mesmo prédio. Sei lá, terceira semana, ele queria fazer sexta-noite. Eu falava, sexta-noite não dá, que eu tenho uns compromissos. Meu compromisso acabava a aula na faculdade, estudava aqui no meio de Ipanema, ficava tomando cerveja com os amigos ali, até ir para casa. Eu falei, sexta não dá. Então, terça-feira, bom, generosidade é a palavra da noite. Já foi falado aqui o que o Espírito Santo falou para mim, que está anotado aqui para compartilhar com vocês sobre generosidade. O Norberto mudou as coisas da rotina dele para ir da terça-feira lá em casa com a mulher dele, deixava a filha dele, as filhas, para ler a Bíblia com a gente. Na 3ª ou 4ª semana, de manhã eu acordei, irmãos, isso foi em maio de 93, eu estava pensando, as coisas do dia, né?
Putz, hoje é o dia daquele cara vir ler a Bíblia. Eu estava pensando, escutei uma voz que falou para mim. Eu não ouvi uma vozinha no interior do Espírito Santo, eu não ouvi. Eu ouvi uma voz. Falou, Sérgio. Eu tomei um susto, eu estava tomando banho, estava sozinho em casa. Eu olhei, eu achei que era meu irmão entrou aqui, que ele era muito brincalhão, gostava de... Falei, Roberto, chegou. Sérgio. Aí eu olhei, aí essa voz falou assim para mim, foi você quem me pediu. Aí foi você que me pediu, e aí eu lembrei, eu falei, Deus, manda alguém, eu não sei quanto tempo, no mínimo 6 meses, talvez 1 ano. Meu Deus do céu, eu falei assim para Deus, manda alguém, não acendi vela, nada. Ele me ouviu, ele enviou alguém, eu lembro desse, esse foi o meu pensamento, maio de 93, porque depois eu fui parar no hospital. Aí eu, caraca, Deus ouviu, eu estou aqui reclamando, Ele está me explicando e me lembrando. Que Deus é esse? Como é que é isso? Como é que pode isso? E aconteceram coisas maravilhosas. Um belo dia eu estava em casa, aí eu conheci Jesus, tive uma experiência 2 semanas depois, falei para vocês que eu fui para o hospital, Deus fez um milagre tremendo, arrancou tudo que eu falava para Ele, que eu não aguentava mais, Deus arrancou de mim, foi assim, ó, pá, de um dia para o outro. Deus fez coisas, e de lá para cá, muitas coisas aos pouquinhos também, mas aquele choque, eu precisava de um freio de arrumação na minha vida, para não acabar. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, sabe quando está caótico tudo ao meu redor. Eu falei, ó Deus, eu não estou aguentando não. Eu cheguei no meu quarto, o Serginho está ali, isso foi em 93, ele tinha 3 anos, ele estava no quarto dele lá brincando, já tinha chegado do colégio, Playmobil, ele tinha muito Playmobil, eu sentei na minha cama, cara, eu pensei assim, eu acho que eu vou pegar meu carro, vou pegar uma estrada e vou viajar, vou nem ligar para a Daniela, senão daqui a um tempo eu volto. Aí na hora, o que a gente tem é o que a gente vai ter. Se na minha cabeça se tivesse o que o homem natural, tudo que eu fui juntando, toda a experiência que eu tive, da minha adolescência e na juventude, as coisas que eu vi, que eu enfrentei, o dano que pode ter feito na minha personalidade, que eu sei como Deus me criou, a gente precisa saber, precisa ter inteligência espiritual para discernir o tempo e o modo das coisas. Você sabe a sua identidade, quem você é em Deus, como Deus te vê, isso é importante. Mas eu tinha na minha cabeça as coisas que eu tinha que fazer, mas na hora eu me lembrei da Bíblia que eu já estava lendo, estava comendo a Bíblia. Eu tive uma experiência de falar, eu quero conhecer isso, eu quero viver isso, aliás, eu preciso disso para a minha vida. E aí, na hora que eu sentei ali, me veio uma passagem, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo seja derramado diante de Deus, corações e ações de súplica, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Veio isso tudo na hora. Eu falei, Deus, derramado diante do Senhor, eu não estou aguentando, vou chutar o pau da barraca, eu vou pegar o carro, já sei até o que eu vou fazer, ó, isso, eu falei tudo. Mas falei mesmo, ó, tal, não aguento mais, não quero mais saber, vou fazer assim, não dá. Fui falando assim. Aí, o Serginho, 3 anos, ele entrou, sentou do meu lado, eu estava sentado na cama, aí ele olhou para mim, falou, pai, oi, Deus diz, não se dê por vencido. Aí eu falei, o quê? Aí ele baixou a cabeça, olhou de novo, Deus diz, não se dê por vencido. 2 vezes. Aí eu falei, por que você está falando isso? Aí ele abaixou a cabeça, não sei, levantou, saiu. Meus irmãos, eu me sentia enfrentando 15 elefantes vinham contra mim, sabe o que você sente que vai, agora acabou o mundo? Vou. Aí, vum, sabe desenho animado, aquele elefante vira uma formiguinha? Falei, caraca, eu vou vencer. Eu ganhei, eu tenho, né? Eu não sei explicar para vocês como mudou as trevas que viram luz dentro dos meus pensamentos, o ímpeto, o espírito, a alegria, a convicção para mais, mudou tudo. Só aquela situação ali de poderoso, Deus tão poderoso, ele pega os seus pequeninos, faz coisas grandes, Ele transforma, e Ele nos chamou para dar continuidade a isso. E aí eu só, mais um testemunho que é importante que vocês ouçam. Passou um tempo, eu estava lá sempre junto do meu pai, ia ter um julgamento no STJ. Os caras do outro lado, nem vou falar. E a gente? E aí, falei para vocês, né? Síndrome de pânico, falar, o médico, você vai ter que tomar esse remédio, eu não me lembro qual que era, uma tarja preta, desse tamanho, você pega, divide em 4, toma um todo dia.
Falei, o que eu tenho? O coração? Não, é doença da alma. Da alma? É. Ah, tá. Aí eu tomei aquele remédio. Falei, não vou, quando fala de remédio, tomar remédio, eu não tenho problema nenhum. Tomar um remédio. Agora você fala assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio para sempre. Eu não consigo. Fala, você vai dizer, não, isso eu não quero. Não fala isso para mim. Fala, vai tomando esse remédio. Quando fala, vai ter que tomar isso para sempre. Eu falei, não quero. Aí eu falei, eu não vou tomar esse remédio. Eu tomei uma vez, realmente ficava calmo. Aí eu falei, ô doutor, doença da alma, Jesus vai me curar. Eu não vou ficar tomando esse remédio. Aí você está maluco, Sérgio? Você tem que tomar esse remédio? Porque eu lembro que ele falou muito. Aí quando eu não quero concordar, quando eu falo, tá bom, é porque eu já não quero discutir, é porque já não vou fazer mesmo. Aí eu falei, tá bom, doutor, beleza. Não tomei o remédio. Aí vinha o síndrome de pânico. Estava do nada, não dá para explicar. Você está bem, assim, você não está pensando, sei lá, você está no trânsito. Aí de repente, pá, dava aquele, o coração começava a bater forte, começava a dar aquela geladeira dentro do corpo. Aí eu tinha lido um livro, A Poder em Suas Palavras, falei, Poder em Suas Palavras, né? Sai daqui, síndrome do pânico, em nome de Jesus. Parava, o coração normal, na hora. Falei, caraca. Aí eu tinha assim 3 vezes por semana, daqui a pouco 1 vez por mês, cada 6 meses, por 1 vez por ano, e foi. Então assim, a postura que a gente tem que ser de ousadia. A gente precisa avançar. Né? A gente, às vezes, o povo de Deus está acuado, parece que a igreja está, mas a gente não sabe, mas a gente é Senhor. Deus nos colocou como reis, sacerdotes, povo santo, raça eleita, há poder na nossa palavra, a gente é filho do rei, mas a gente está com medo, está assustado, não era para estar. E aí o testemunho é o seguinte, ia ter esse julgamento no STJ, aquilo mudou a história de toda a família, era uma coisa importante. E aí a gente morava num apartamento, ali no Alfabá, a gente morava no 10º andar. Eu nunca gostei muito de altura, mas aquela experiência eu não tive medo. Eu estava ali na cama, orando, peguei salmos para ler, adorando a Deus. De repente, meus irmãos, eu estava ali, pá, eu abri o olho assim, eu tive uma visão que foi o seguinte, eu estava fora do prédio, eu me vi ajoelhado ali, falando as coisas que eu estava falando, falei, caraca, e não dava medo. Aí eu tirei o olho, aí quando eu olhei para cá, eu vi assim um trono, o lugar de botar as mãos era largo, e era como se fosse uma pessoa, mas era como se fosse uma cortina de fogo. Era uma pessoa, mas não era cor de âmbar. Quando eu li isso, âmbar, eu falei, era essa cor, meio laranja, meio amarelo, diferente. Mas era uma pessoa sentada, mas não era cortina. E aí eu estava falando aquelas palavras que estavam ali, eu vi o sorriso dele. Falei, caraca, um sorriso lindo, era fogo, mas tinha boca. Aí teve uma hora que ele fez assim, cálice, é hora de agir. Abriu uma mão assim. Aí eu olhei para a mão, saiu um feixezinho bem daqui, ó. Aí o feixe ia abrindo de fogo, de luz. Aí eu fui seguindo aquele feixe e olhei, eu vi a terra. Eu falei, caramba, mas não dava medo. Aí eu vi a terra e eu vi um tribunal assim, julgamento, os caras de preto, e a mão e a luz ali. Ficaram ali, sei lá, alguns minutos, segundos, eu não sei quanto tempo. Aí ele olhou para mim e falou, pronto, está feito. Aí eu abri o olho lá no quarto. Falei, caraca, o que acabou de acontecer aqui? Aí eu fui para o meu quarto. Lembra vocês que eu era um cara extremamente ansioso. Extremamente. E pavio curto. E tudo isso Deus foi tirando de mim. Aí eu fui para o meu quarto, deitei, eu estava em êxtase. Aí Daniele, como é que você está calmo? Eu falei, pô, minha mulher vivia dizendo para mim para eu ficar calmo, que eu sou nervoso. Agora que eu estou calmo, eu estou aqui curtindo. Está querendo, não, Dani, depois eu te explico. Mas seu pai ainda não ligou aqui, não sei o quê. Eu falei, Aí daqui a pouco meu pai ligou, ganhamos de 5-0. 5-0, um negócio que só tinha derrota até aquela hora. E não dá para explicar a vocês o cenário que era da situação. Ou seja, Deus, Ele tem poder para fazer coisas, e às vezes coisas pequenas que a gente tem que se posicionar, que Ele está esperando, porque a nossa parte é pequena, é nada. A gente tem que fazer o pequeno que a gente tem que fazer, para poder Deus manifestar o grande poder e grande coisa em nossas vidas. Só que muitas vezes a gente está vivendo a autossabotagem. Essa coisa é mais real, e acontece muito mais do que a gente pensa, e a gente só pensa que as coisas erradas, as coisas ruins é só com os outros. A gente está andando errado, a gente não consegue enxergar. Muitas vezes nós estamos vivendo uma autossabotagem. A gente tem medo de viver vitória.
Muitas vezes a gente tem medo de viver alegria, muitas vezes a gente tem medo de testemunhar, muitas vezes a gente tem medo porque é muito demais. Mas é mesmo, porque Deus é. E aí a gente começa a se autossabotar com pequenas coisas que aos poucos vai destruindo a nossa fé. A gente está falando sobre as áreas de influência da igreja, né? Eu acho esse assunto chato, mas necessário. Os irmãos já falaram muito bem aqui sobre as áreas de influência. Eu acho chato, porque eu gosto mais de assunto que tem a ver com a área pessoal da gente. Um assunto institucional, seja lá qual for a organização, é chato de falar, mas é extremamente importante, muito. Os irmãos já colocaram, já explicaram. O Coutinho já deu uma explicação sobre a importância de a gente estar ativo na política, de se posicionar em todas as coisas. Muito bem feito. Todas as áreas que nós precisamos influenciar. Só que quando a gente fala em influenciar, ou seja, tudo que precisava ter sido feito, falado sobre as 3 áreas, já foram extremamente bem apresentados para vocês, para nós todos. Mas então o que é influenciar? Se a gente já sabe quais são as áreas, já sabe o que temos que fazer, família, trabalho e negócios, artes, educação, governo civil e por aí vai. Como é que influencia? O que é influenciar? Quem tem que influenciar? Como é que funciona? Porque como é que eu vou influenciar? Eu me sinto assim, eu estou tão acuado, estou lutando aqui pelo ponto. Vou influenciar quem? E o que quer dizer isso mesmo? O que é para eu fazer? Deve ser para alguém que é grande, deve ser para alguém que prega para multidões, deve ser para igrejas grandes, deve ser para quem é grande empresário industrial, para o banqueiro, que eles se convertam e que façam, né? Porque afinal de contas eu não tenho, eu estou aqui na minha vidinha sem vergonha. Mas não é isso, e eu creio que a igreja do Senhor já está agindo. A gente não conhece todas as coisas. Imagina se o arrebatamento hoje, do jeito que está o mundo, saísse a igreja e ficassem só os chatos, que estão fazendo o que a gente sabe, o que estão defendendo de valores contra a família, contra os valores morais, todas as coisas que nós conhecemos, os valores cristãos. O mundo ia ficar o caos, né? Imagina, é isso, estamos falando disso. Mas não está, porque a igreja está agindo sim. Porque quando a gente pensa nisso, fala, é alguém lá fora, deve ter alguma igreja grande, e aí quando a gente fala, a igreja tem que influenciar, a igreja tem que estar nisso, é a gente, somos nós. Obviamente, as grandes indústrias fonográficas, Hollywood, ao longo da história, sempre foi resultado de investimentos de dinheiro não muito ortodoxos, e aí tem que passar aqueles valores deles. Mas precisa chegar filhos de Deus capazes, lá e em outras áreas, querendo fazer algo, não pensando necessariamente no seu bolso, mas sendo generoso, fazer coisas que transformem ao redor. Isso está acontecendo. Mas o que eu tenho que fazer nisso? Como é que é a influência diária? Meus irmãos, a gente pode ter ou está tendo uma influência diária que a gente não tem noção. A gente pensa, influenciar não é fazer outra pessoa pensar como eu quero. Influenciar não é fazer com que pessoas pensem ou façam a minha vontade. Isso não é influenciar, isso é manipular. Influenciar é capacitar as pessoas de forma a levá-las a pensar ou agir de forma diferente. Isso não é com palavras. Isso não é com palavras, é com a sua própria vida. Mas na hora que você se dispõe a isso, é aquele camarada que está falando assim, pelo amor ao Evangelho, eu sou morto todos os dias. Pelo amor ao Evangelho, sou perseguido. Não importa mais, não é a minha vida, mas Cristo. Ou seja, você não vai perder nada. Aí o diabo fala, se você fizer isso, você não vai ter nada, você vai virar um miserável. É o contrário. Você vai deixar de ser um homem que está, uma mulher que está lutando para ser próspero em todas as coisas, porque Deus paga pelo que Ele contrata. O diabo é quem rouba, Deus paga e restitui. Então, por exemplo, você pode estar no trânsito, você pode estar dirigindo o carro, e muitas vezes lá na frente você poderia furar uma fila, furar um retorno, fazer alguma coisa. Afinal de contas, eu estou preocupado com o meu tempo, com as minhas coisas, com o meu eu. Pode alguém olhar, eu conheço aquele camarada ali, aquele presbítero sem vergonha, olha lá o que ele está fazendo. Ou pode também, você estar num ato de generosidade no trânsito, por exemplo. Você pode estar tendo um ato de um exemplo. Você pode estar sendo um exemplo de uma situação que eu não consigo imaginar, mas que você esteja demonstrando educação, generosidade, sei lá. Imagina, lá atrás está alguém, um camarada, que está numa luta, e o Espírito Santo pode abusar você. Olha o que é que ele fez ali,
Faça a mesma coisa, leve uma vida, vale a pena. O mundo não está perdido, porque o diabo está vendendo essa ideia para todo mundo, mas muitas vezes pequenos atos nossos, que nós nunca vamos ouvir ou escutar, com testemunho talvez, a gente vai estar agindo para que o Espírito Santo em outras pessoas façam coisas tremendas, que nós nunca vamos saber. Mas nós estamos aqui para fazer, para influenciar ou para receber aplausos, para receber elogios. Tem que ver o que a gente quer. Era a diferença entre Davi e Saul. Você já pensou que você pode estar num restaurante que você talvez vá todos os dias, toda semana, perto do seu trabalho, e você pode ser ali porto seguro, emocional para uma pessoa que não fale nada para você. Eu não sabia que isso era possível. Eu nunca pensaria em falar isso se eu não visse o que eu vi essa semana. Porque você vai num restaurante, tem pessoas pernósticas, pessoas arrogantes que maltratam, e ali pode ter alguém servindo, um filho de Deus, uma pessoa que pode estar passando por tribulação, por dificuldade, e o fato de ser tratado diferente por você, por ver a luz, a gente vai falar de luz, ver algo de Deus em você, aquilo pode dar conforto, segurança para ele, sem você falar nada, só fazer seu pedido da sua comida. Pode fazer diferença na vida dessa pessoa. Eu escutei isso essa semana. Eu escutei isso. Foi um negócio, o camarada deixou a gente, pelo menos a mim. Mas eu não vou falar porque ele falou de mim. Mas eu não sabia que eu estava fazendo bem a uma pessoa que atende no restaurante, coisas de, sei lá, 15, 10 anos atrás, durante todos os dias, e muitas vezes eu sei como é que eu estava quando eu ia naquele restaurante, o que eu estava passando. E aquele camarada falou coisas ali na frente da minha família, do nada, ele me reconheceu. Falei, caramba, Deus, isso confirma que o Espírito Santo já tinha falado, olha, você pode estar sendo luz, você pode estar sendo sem você saber. Você está sendo. Mas quando a gente está olhando as nossas coisinhas, as nossas, sabe, olhando o mar, ela vai afundar. Generosidade, ser generoso, temos uma mente de abundância, não de escassez. Mente de abundância e não mente de escassez. A introdução foi boa. Eu queria compartilhar com vocês algumas escrituras. Mateus 6, 22 e 23. Diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, 20 e 15, por favor. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são meus os teus olhos, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Essa aqui é daquela parábola que Jesus falou do jornaleiro, que ele foi contratando um de manhã cedo, outro meio-dia, outro final do dia. Para contextualizar, ele deu o mesmo dinheiro para todos. E aí um reclamou, o outro que chegou aqui, parte da tarde, o senhor deu o dinheiro da diária que o senhor deu para mim, que estou aqui dentro. Disse, combinei com você, eu paguei. Então, seus olhos estão sendo maus porque eu sou bom? Essa expressão olho mau, irmãos, era uma expressão da época e daquele local, lá no Oriente, quer dizer o seguinte: olhos de inveja e avareza. Mateus 6, 22, 23. Põe lá de novo, por favor. Se você andar com inveja ou avareza, esse é o 22, 23? Aí. Se você andar com inveja ou avareza, todo o seu corpo estará em trevas. Traduzindo é isso. Muitas vezes a gente está vivendo situações que a gente busca. A gente vai vivendo emoções ou pensamentos de coisas que a gente atrai. Porque nós estamos sempre olhando o que está tendo o outro. Muitas vezes a gente olha, a Bíblia fala para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas a natureza caída segue o contrário. Em vez de se alegrar, em vez de abençoar, de ser generoso, poxa, fulano tem aquilo, fulano, pô, Deus e eu. Quando esse pensamento ele começa a nascer, a Bíblia fala para ter cuidado. Se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Quando começa a nascer um pensamento mal,
que vai se transformar em amargura. Não tem como. No mesmo terreno, a mesma fonte de água doce e amarga. Vão vir pensamentos maus, que vão trazer pensamentos maus, atitudes maus, que vai atrair o mal, que vai te afastando cada vez de Jesus. A fé vai ficando pequenininha, sufocada, porque afinal de contas eu não estou acreditando, porque é só com os outros. E aí a vida vai ficando sem ar. Por isso que o corpo todo vira trevas. Toda a nossa situação, a gente olha, meu Deus, trevas, por que isso? Oh Deus, eu estou vivendo perseguição. Oh Deus, eu estou vivendo isso. Oh Deus, o Senhor não está me vendo. Muitas vezes nossos olhos estão olhando para o lugar errado. Os nossos olhos... Deixa lá o 22 e o 23, por favor, Bê. Porque os nossos olhos estão olhando para o lugar errado. Não estão olhando para o alto. A gente precisa educar os nossos corações a se agradarem das coisas de Deus, a confiar. É um trabalho, é um dia a dia. A gente precisa buscar isso. Saul foi um homem que teve inveja e teve avareza. Ele não pensava em expandir as coisas do reino. Ele não pensava em expandir os valores do reino. Ele queria que o povo gostasse dele. Ele queria ter os aplausos. Ele queria ver o povo vendo Samuel, sabe, dando tapinha nas costas dele, levando a moral dele. Esse foi o erro dele, que levou à morte, a viver atormentado, a viver sempre se sentindo perseguido e dependia de alguém ir lá tocar harpa, alguém louvar a Deus para ele ficar livre do tormento que ele recebeu no lugar do Espírito Santo por causa do erro dele. Olha o mal, inveja e avareza. A gente sabe, eu preciso contar, espírito de pensamento, mentalidade de escassez, guardar as moedinhas emocionais, não estou falando de dinheiro. O quanto que eu dedico da minha vida para fazer algo por alguém. Porque quando a gente está com a mente tão no eu, não, o negócio é eu, você vai ter muito problema para ter que se preocupar com eu, porque isso está sendo a sua fé. Eu quero me preocupar comigo, com eu, com as minhas coisas. Então se prepara, porque você vai ter. Vai ser feito segundo a sua fé. Mas quando eu tenho uma mente de abundância, não pede para mim não, pede para outro porque eu isso, porque eu aquilo. Não fala para mim não, porque eu não. Fala fulano, eu já faço isso. Sabe, isso é escassez. Isso é escassez. Você dá do seu tempo, você desviar do seu caminho para ir orar por alguém, você parar de pensar no seu problema, parar de se sentir vítima e começar a olhar o que está acontecendo ao seu redor para o que eu posso fazer aqui para ajudar. Talvez tem gente que passa a vida assim, nossa, um professor na escola falou não sei o que para mim, e aí eu não consegui. Fulano falou que eu não conseguiria, e eu não vou. Eu fui traído, fizeram injustiça, e eu agora sou... Você está entregando a sua vida para alguém. A responsabilidade de como você vai ser, o que vai conquistar ou não, é sua. Na hora que você começa a falar, não, eu sou assim porque fulano fez aquilo, porque eu tive isso, porque... explica, mas não justifica. Porque você está entregando a sua responsabilidade pela sua vida para alguém. E você não pode. Deus deu para você e para mim. E quando nós temos problemas, já está, Deus, eu tenho um problema aqui na minha mente, eu não estou conseguindo virar a chave disso por causa disso. Me ajuda, Senhor. É uma postura diferente. E quando a gente para de olhar para o nosso eu e faz algo por alguém, coisas acontecem. Coisas acontecem, já foi falado aqui, mas eu não posso... Eu vi ontem à noite o que aconteceu, o trabalho que o Marco e a Lisa estão fazendo. E a gente escutou os testemunhos aqui, quantos dos jovens ficaram aqui até de madrugada, depois do curso, orando, e as transformações que... Essas sementes que estão plantadas nas vidas de todos esses jovens e adultos também que estão fazendo, que fizeram e têm feito vários cursos. E quantas coisas que Deus depois vai fazer nessas vidas, que vão passar em outras gerações, outros vão chegar, que talvez ele nem tenha conhecimento, mas coisas grandiosas Deus vai fazer. Porque ele saiu da casa, sua esposa tem filhos, veio para cá para fazer algo. Isso chama-se generosidade. Isso chama-se influência. Ele está influenciando de forma poderosa em vidas, que eles vão carregar para o resto da vida, vão ensinar os seus filhos e vão ensinar outros, estão transformando a forma. É muita coisa que não dá para a gente explicar com palavras o que está sendo feito. Isso é algo fantástico. Isso é algo tremendo. E é isso que é ser generoso. Mas não, estou preocupado com meus problemas. Meus olhos são maus, então meu corpo é trevas. Mas se seus olhos forem bons, o que é um olho bom? Vamos ver Marcos 7, versículos 21 a 23.
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais são eles? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza. O que é igual a avareza? Avareza, malícia, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Deve ser de outro homem, né? Eu não tenho isso. Coitado do sujeito que tem uma dessas coisas aí. Eu, zerado. Esse é que é o problema. Só vai ter remédio o doente. Fala, não, eu estou tranquilo, então você não precisa de remédio. Mais do que pensa. Toda essa imundície, trapos de imundície que é a justiça humana, que tem dentro do ser humano, que sai de dentro do ser humano. Não está escrito ali que vem do diabo. Sai de dentro do ser humano. Obviamente incentivado, devidamente aconselhado pelo diabo. Então, a gente precisa, sonde, a gente não fala de ser, né? Sonde um homem a si mesmo e então tome da ceia. O quanto nós temos investido do nosso tempo para sondar. Vocês param para pensar, caramba, o que eu fiz? Como é que eu fiz aquilo lá? Como é que chegou a isso aqui? É engraçado, Jesus pergunta, vem cá, o que o povo fala de mim? Quem que eu sou? Né? Jesus fez essa pergunta. O que eles falam? Como é que a gente, para receber o feedback? Dar feedback é bom, agora ouvir. Tem gente que recebe feedback como reclamação, agressão. E tem gente que recebe agressão como assassinato. Porque feedback tem que ter 3 características. Isso eu aprendi. Ele tem que ser oportuno. Não adianta você dar um feedback para a pessoa, olha, Felipe, 5 anos atrás você... Não, tem que ser oportuno. Tem que ser na hora. Ele tem que ser direto. Eu quero te falar uma coisa, mas não sei o quê. Tem que ser direto. Você pode não gostar mais de mim, não olhar mais na minha cara, tá tudo bem. Mas tem que ser direto, tem que falar. E terceiro, honesto. O que quer dizer honesto? Você nunca pode dar um feedback para uma pessoa apenas querendo que ela seja como você quer que ela seja para te agradar. O feedback tem que ter um propósito de fazer aquela pessoa ser melhor, independente de você goste do que ele vai fazer ou não. Então, oportuno, direto e honesto. Mas dizem o seguinte, se você não puder ser direto, não dê o feedback. Vai ser problema. Enfim, então, nós precisamos receber isso de pessoas. Como ferro com ferro se afia, assim o rosto de homem com outro homem. E o Espírito Santo fala muito para mim. Eu paro para escutar ele. Coisas que eu falei, cara, como é que eu fiz isso? Onde é que está em mim? Eu tenho tratado Deus, arranca isso do meu coração. Tira do meu coração. Tira do meu caráter. Será que eu sou um monstro e não sei? Essas coisas têm que ser tratadas. Porque Jesus falou, olha, vós estáis limpos pela minha palavra. Se eu não leio a palavra de Deus, eu fico sujo. Eu sinto, é o dia a dia, a dificuldade, as coisas. Eu paro de manhã para ler provérbio, acordo de manhã para ler provérbios, dá a impressão assim, provérbio é uma coisa de sabedoria por dia, e é. Mas eu vou lendo provérbios, e aí você vai lendo coisas ali, caramba, daquilo ali pula para algo da minha vida, Deus vai transformando, dá uns destraves, falo, caramba, que bom. Sabe, eu lendo a Bíblia, a sensação que eu tenho é bom brilho passando assim no meu cérebro. É bom brilho no meu coração, é assim ler a Bíblia para mim. Eu vou lendo e vendo que isso aqui, sabe, Deus vai me mostrando, vai transformando, vai mudando a forma de pensar. Então, os seus olhos começam a ficar bons, começa a se alegrar em coisas, em vez de tirar a lupa do que você não está gostando, começa a ser grato, começa a se agradar. Muda a postura, as coisas acontecem diferente. Pedro começou a olhar para baixo, era o mesmo Pedro, Jesus tinha dado a ordem de andar, Jesus estava ao lado dele, era o mesmo Pedro, só que os olhos dele estavam desviados de Jesus. Então, sal e luz, o corpo em trevas, os olhos maus, deve ser, sabe, trevas, as coisas estão ruins, as coisas não estão bem. Como é que eu vou fazer bem para alguém? Como é que eu vou influenciar alguém? De quê? Eu preciso primeiro me alimentar. Pessoa generosa, prosperidade de vida. Eu quero dar alguns exemplos de homens que, se a gente parar para pensar rápido, como eles influenciaram sobre a vida na terra. Abraão, Isaac, Jacó.
O que Abraão fez? Ele simplesmente acreditou em Deus, fez algo, saiu para ir e foi. Quando teve problema lá com o sobrinho dele, que ele que levou, que ele não tinha mais pai, a confusão, ele falou, olha, não vamos brigar. Olha, escolhe para um lado que você for, eu vou para o outro. Mas quando você precisar de ajuda lá na frente, se preocupa não, eu vou lá te resgatar, né? Parafraseando, foi isso que aconteceu. Mas a generosidade dele, você não consegue imaginar, você vai lendo Gênesis, um Abraão, Isaac, Jacó, mesquinhos. Não, vai lá, faz um poço, aí os caras lá chegavam, roubavam um poço. Não, ele vai lá, faz outro poço, faz. Sabe, não ficava, porque isso é meu. Anda mais uma milha, ele já vivia o evangelho ali. José no Egito. Imagina, depois de tudo que ele passou, todas as injustiças, eu estou aqui por causa... Nada, o cara tinha chave da cadeia. Estava lá preso injustamente, ele tinha chave, ele servia. Tá. Fiquei imaginando, eu quero ser assim. Eu falei, Deus, eu quero ser assim. Eu não aceito não ser assim. Eu quero ser. Né? Davi pediu isso a Deus. Ele teve 2 momentos errados na vida. Ele foi generoso, ele foi brigar, ele foi enfrentar um Golias, para quê? Porque ele falou, ninguém vai afrontar o exército de Deus vivo assim não. Ele não estava predando nada. O que vai ter? Não, eu não quero armadura, deixa que eu vou lá. Ele errou com a Betseba e pagou por isso. Ali ele foi mesquinho. Quando o Natan repreendeu ele, explicou para ele. O que ele falou para Deus? Deus, me dá um coração novo. Me dá, Deus, um espírito reto. Me faz de novo branco como isopor. Me faz branco, Deus, as vestes brancas. Ele falou isso para Deus. Ele reconheceu. Então eu falo para Deus, eu quero ter um coração reto. Eu sei as coisas que tem guardado, eu não quero. Eu quero um espírito reto, um coração novo, novinho. Eu não quero viver as consequências, as fatalidades, as irregularidades do terreno. Eu quero viver o plano do Senhor, me ajuda. Tem dia que eu não consigo, falar, Deus, eu não estou conseguindo hoje. Eu acho que o Senhor não está me ouvindo, eu não estou ouvindo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu sinto que eu levei um soco de boxe porque você está, estrelinha. Tem dia que está assim, Deus, eu não estou enxergando. Me ajuda. Vamos lá, para tudo, freio de arrumação, sentar, começar de novo, Deus. Tem dia que a gente precisa disso. Mas José, depois de ter passado por tudo que ele passou, imagina, conta aí o sonho. Eu não, você que se lasque. O que eu tenho vivido até hoje é só injustiça, perseguição, eu vou fazer o bem, nego ainda faz isso para mim. Faraó, se vire. Não, ele falou. E ele não pediu antes para assinar um NDA. Faz um contrato comigo, se eu te der o que deve fazer, você me coloca na posição aqui e tal, porque vai que você tem que me proteger, pô. O cara foi generoso. Não, você faz o seguinte, Faraó, junta assim durante 7 anos, junta um tanto, pega disso aqui, faz isso aqui, junta tal, e aí você vai ter para... Aí o Faraó, caraca, maluco. Onde que eu vou arrumar tanta... O que Faraó falou? Quem lembra? Ninguém, só Simone. Onde que eu vou encontrar tanta sabedoria? Ele já tinha entregado o plano. E aí vocês sabem o que aconteceu com José. Sem falar de Jesus e dos apóstolos, né? Toda oportunidade que eles tinham para fazer, eles sempre fizeram. Então assim, a gente tem a oportunidade... Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? Não? A gente tem a oportunidade de viver na nossa vida construindo o que nós temos para construir. De fazermos tudo o que nós temos para fazer. Ou não, ficar olhando as circunstâncias. Ficar olhando e reclamando e murmurando. E a gente tem essa chance. Agora, a decisão tem que ser diária. Não vale de hoje, não vale para amanhã, depois da manhã. Vou ter que voltar a repetir tudo de novo. Porque é a batalha que existe na nossa mente. A gente precisa reafirmar. O território está conquistado, tem que colocar os soldados, tem que colocar, aqui é a fronteira, não passa daqui não. Agora dá as costas para você ver se o inimigo não avança. Então, todos os dias eu tenho que tomar a decisão e afirmar qual é o meu caminho, quem sou eu. Não importa as circunstâncias. Consegue todo dia? Não. Mas preciso fazer. E eu preciso ajudar e ser ajudado. Ser influente é isso. É levar uma vida para a honra e glória do Senhor. Pelo menos é o que eu penso. Quando a gente para olhar as circunstâncias, a gente começa a afundar e parece que não para. Olhar para frente.
ver onde foi que eu errei. Onde foi que eu errei? Sabe, não cheguei aqui em circunstância porque falando, eu errei. Agora é hora de sentar aqui com o Espírito Santo, Senhor. Jesus, senta aqui. Onde foi que eu errei? Que eu preciso reprogramar, olhar o meu backlog. Às vezes está enorme, assusta, apavora. Em nome de Jesus. E você vai corrigindo, pouco a pouco. Deus vai fazendo grandes coisas. E aí quando você menos espera, acontecem milagres. Né? Deus faz. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E todos os dias declarar: Pai, eu tenho um Pai. O Senhor Jesus é o meu Senhor, eu entreguei minha vida a Ele. Por que eu estou com medo? Por que eu estou preocupado? Por que eu estou querendo resolver do meu jeito? Por que eu não estou influenciando ninguém? Estou sendo influenciado pelas trevas que há dentro de mim. Preciso ser luz. Eu quero ser sal. Quero ser luz, eu quero ser sal. E aí eu vou começar a influenciar. Queria chamar o grupo de louvor. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu fogo aqui agora, Pai. Derrama o teu fogo, Pai. Tira todo o gelo do coração, Pai, que chegou até aqui por causa das trevas, porque temos alimentado pensamentos, sentimentos maus, Senhor. Eu te peço, Senhor, a obra que o Senhor começou hoje, que seja surpreendente aos nossos olhos, Pai. Desce fogo no nosso meio agora, Pai. Labaredas de fogo. Abre a tua mão de poder, Pai. Que desça, Pai, feixe de luz com poder e glória sobre nossa igreja agora. Toda tristeza vai embora, todo sentimento de derrota, vontade de morrer vai embora em nome de Jesus. Seja o povo liberto, Pai, de toda artimanha do inimigo, de todo sentimento de destruição, de impotência, de autopiedade, vai embora em nome de Jesus. Deus, eu te peço, Pai, dá-nos um espírito de intrepidez, de moderação. Eu te peço, Pai, restaura a nossa fé. O que precisa ser restaurado em nossas mentes, Senhor. O que precisa ser restaurado nos corações, Deus. Restaura nesta noite, Pai. Restaura os relacionamentos, Senhor. Senhor, que desça agora uma nuvem de perdão, Pai. Nuvem de perdão, Pai. Nuvem de perdão, Pai. Ô Pai, permita, Pai, que cada um aqui, seja para suas vidas, sejam para a tua honra e glória, onde quer que eles vivam, onde quer que sejam as suas áreas de influência, Pai. Às vezes a influência tem que ser no nosso círculo mais próximo, que são aqueles que conhecem como nós realmente somos, e ali precisamos treinar a nossa influência. Eu te peço, Deus, abençoa a nossa mente. Abençoa a nossa mente, Senhor. Liberta agora, Pai. As mentes que estavam escravizadas sejam libertas agora em nome de Jesus. Sopro, Pai, de alívio, de paz sobre cada um aqui, Senhor. Pai, quebra essas correntes que foram colocadas nos pés, Senhor. Que agora cada um possa se levantar e marchar, Pai. Que cada um de nós possa, Pai, caminhar, Pai, com autoridade sobre essa terra, Pai, com bom ânimo, Senhor, olhando para o alto, não para as circunstâncias mais, Senhor.